Oi meninas, bem-vindas a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu sei que eu estou muito sumida daqui, eu sei lá quando foi a última vez que eu postei vídeo, mas eu quero muito voltar com esse canal. E eu acho que uma das partes mais fáceis de eu voltar vai ser vir aqui e gravar algumas conversas sobre específicos temas, ou temas específicos. Embolei aqui essa frase pra vocês. Eu peço desculpa desde já, porque a minha voz tá muito pra caramba ruim. O meu nariz tá entupido, a minha garganta tá ruim, eu tô com sinusite, mas eu queria muito gravar esse vídeo e postar ele, porque esse é o assunto que tá batendo na minha cabeça já há alguns dias. Eu cheguei a gravar um vídeo pro Instagram falando sobre isso, e eu quero muito conversar com vocês e entender também qual a visão de vocês sobre isso. O nosso tema de hoje é: ser um cristão chato não necessariamente quer dizer que você é um cristão verdadeiro. Quem é cristão de berço ou quase de berço, ou talvez até quem conheceu Jesus já há um tempo, vai entender do que eu tô falando. Quando a gente conhece Jesus, muitas pessoas dizem pra gente que se uma pessoa que não é da igreja acha a gente legal, isso é um problema. E por muito tempo eu também achei que isso era um problema. E por muito tempo eu acabei por ser uma cristã muito chata. E quando eu digo uma cristã chata, eu não estou só dizendo de uma cristã que tem os seus princípios muito bem estabelecidos. Eu estou dizendo de uma cristã que não conseguia ter ninguém por perto porque era insuportável. Não conseguia manter uma conversa sobre um tema específico sem colocar Jesus no meio. Não conseguia conversar com seus amigos sem tentar forçá-los a conhecer a sua fé. Beleza, a gente tem que apresentar o evangelho para as pessoas à nossa volta, mas até onde isso pode ser feito de uma maneira saudável, da qual você acabe não tornando o evangelho uma coisa chata, uma coisa fingida e uma coisa das quais as pessoas não querem mais ouvir de tanto que você fala. E eu sei que parece certo que a gente sempre fique ali, falando no ouvido da pessoa: você precisa conhecer Jesus, você precisa conhecer Jesus, mas uma coisa que eu, Lorena, penso, e você pode não pensar exatamente o que eu estou pensando, é que, em alguns momentos, a verdade é relativa para os outros. A verdade não é relativa para mim. Eu sei quem é a verdade. Eu sei quem é o caminho. Mas para as outras pessoas que nasceram em outras religiões e passaram toda a sua vida aprendendo um outro tipo de princípio, para elas é muito difícil eu chegar e ficar importunando e falando: aceita Jesus, o evangelho, que não sei o que, que não sei o que lá. A pessoa vai olhar para mim e falar: gente, que menina chata. Que menina chata. Se for pra ser uma cristã assim, eu não quero ser. E um dos momentos que, assim, pra mim mais mostrou que as coisas funcionam de uma forma diferente foi quando eu trabalhei no início do ano passado em uma empresa e eu conheci uma menina muito legal. A gente foi amiga de trabalho por uns 2 meses, eu acho, e éramos muito diferentes, muito diferentes. Quando eu digo muito diferente, ela tinha um estilo de vida completamente diferente do meu, ela era agnóstica, ou é agnóstica, né, ainda no caso, e eu era cristã. E a gente conseguia ter uma conversa sem precisar atacar outra, entendeu? Eu conseguia ouvir a história de vida dela, conseguia escutar e ouvir a minha história de vida. E pra mim teve um momento muito específico de uma coisa que ela falou que ficou reverberando na minha cabeça e mudou completamente a minha forma de ser cristã. Que foi quando eu fui dispensada daquela empresa e ela postou um status dizendo que ela, apesar de não acreditar em Jesus, ela via Jesus em mim. E aquilo ali ficou rodando na minha cabeça. E eu pensei, eu não precisei em nenhum momento olhar para ela e falar: aceita Jesus, vai, volta para a igreja, vai, aceita o evangelho. Não precisei fazer isso em nenhum momento. Apenas a minha forma de falar, a minha forma de conversar, a minha forma de respeitar a opinião dela mostrou para ela que Jesus habitava dentro de mim, sabe? É completamente normal que a gente queira que as pessoas conheçam Jesus a todo custo. Porque só quem conhece a Jesus sabe o quão maravilhoso ele é e o quão incrível a presença dele é para as nossas vidas. Mas eu acho que aqui a gente precisa ser muito sábio. Nós precisamos sim ser cristãos com opiniões bem estabelecidas. Isso aqui é um ponto muito importante, inclusive nesse ano que a política tá aí, né? E vai ser minha primeira vez votando. Eu acredito que até nisso nós precisamos ser cristãos com opiniões bem estabelecidas. E aqui eu não estou falando de direita, esquerda, eu não estou falando nada disso. E eu não estou dizendo do que a maioria está dizendo.
Eu estou falando para você estudar, para você reconhecer onde os princípios de Deus estão estabelecidos e para você votar de acordo com aquilo que você estudar viamente e acreditar, sabe? Porque eu acredito que hoje em dia, muitas vezes, a gente quer seguir uma forma certa de ser cristão através do que nós vemos nas redes sociais, quando na verdade o Senhor nos chamou para sermos cristãos de acordo com a Bíblia, não de acordo com o que o Instagram e o TikTok falam, não de acordo com o que aquele cristão famoso nas redes sociais fala, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente acaba se perdendo no que é ser um verdadeiro cristão, e ser um cristão chato, um cristão que ninguém quer por perto, um cristão que ninguém mais quer ouvir, não é sinal de que você é um cristão verdadeiro, um cristão opinioso, um cristão muito legal que tem uma opinião muito decidida. É só um sinal de que você é desrespeitoso com as opiniões alheias e que ninguém te aguenta. E até quando? Até em que momento da nossa vida, como cristãos, nós vamos querer permanecer sendo pessoas chatas, pessoas que ninguém quer por perto, porque é uma pessoa que não respeita a opinião dos outros. Claro que a partir do momento que uma pessoa me ofender, propriamente e ofender os meus princípios propriamente, vou falar, opa, não é assim, não é dessa forma, não é assim que funciona, vamos pensar direito. Agora, se a pessoa tá vivendo a vida dela, se a pessoa tá vivendo a vida no que ela acredita, a minha missão não é chegar lá e forçar ela a acreditar no que eu acredito. A minha missão é orar por ela e pregar Jesus através do meu estilo de vida e não simplesmente forçar ela a acreditar no que eu acredito, porque honestamente isso só vai fazer a pessoa se afastar de você e se afastar mais ainda de conhecer a Cristo. Então, que essa seja uma reflexão para a sua semana. Busque verdadeiramente entender em Cristo como ser um cristão verdadeiro. Porque em nenhum momento da Bíblia você vê Jesus forçando ninguém a conhecê-lo e a servir. Ele fazia o convite, ele convidava as pessoas e ele falava, vem, me siga. Mas ele não chegava, colocava a mão na cabeça da pessoa e falava, vem me seguir agora. Você precisa me seguir porque eu sou o melhor, eu sou mais... Em nenhum momento Jesus fazia isso. O estilo de vida dele, os milagres que ele operava, o amor que ele espalhava, a pessoa que ele era uma pessoa ativa. Inclusive, hoje em dia, eu acho que Jesus ele seria crucificado de novo por aqueles que dizem que seguem ele. Isso pra mim explode a minha cabeça, porque a gente acha que conhece Jesus, a gente acha que conhece o estilo de vida de Jesus, quando na verdade a gente só diz que é de Jesus aquilo que nós queremos que seja, quando na verdade a gente diz que o estilo de vida é de Jesus porque esse estilo de vida é confortável pra gente, sendo que Jesus nunca foi aquela pessoa que tratava as outras mal, só porque aquela pessoa não pensava da mesma forma que ele. Jesus era um cara paciente, Jesus era um cara amigo, e ele continua sendo até hoje. Então que você e nem eu venhamos manchar a imagem de Jesus em prol de pregar aquilo que nós achamos que é a verdade, quando na verdade cabe a nós conhecer mais dele, para pregarmos melhor sobre ele, para que as pessoas entendam quem Jesus é de fato. Então guarde isso no seu coração. Se você discorda de mim ou concorda comigo, deixe aí nos comentários, eu quero ler a sua opinião e que a gente possa todos os dias aprendermos a ser pessoas que vivem em comunhão, sem precisar agredir verbalmente ou até fisicamente os outros, porque olhando hoje em dia como a vida está, como o mundo está, como as pessoas estão agressivas, como as pessoas estão sendo mais umas com as outras, que nós possamos aprender a respeitar um ao outro. Porque eu acredito que precisa começar de algum lugar. E que se for começar de algum lugar, que comece por mim, que comece por você, que nós venhamos começar a respeitar os outros, para que as pessoas não olhem para nós cristãos e olhem para nós como desrespeitosos, como as pessoas chatas, como as pessoas que não respeitam a opinião dos outros. Que eles venham olhar para a gente como pessoas amáveis, gentis, pessoas que carregam Cristo sem necessariamente precisar abrir a boca. Que essa seja a nossa missão.